Cadê você depois do Wine 73? Oi, gente, aqui é a Daya Lima. Depois de 5, 6 anos com o meu canal aí, Mortinho da Silva, eu voltei e já para responder a pergunta, né, de uma pessoa que me perguntou cadê, né? Eu tinha feito alguns vídeos da W71, 2 e estava prestes a prestar aí a prova do nível 3, já dei várias dicas. E aí agora eu tenho condições de reativar o canal, ele ficou esses anos aí, 6 anos quietinho, e agora eu tô voltando a colocar os conteúdos aqui e eu acho que eu devo isso para vocês, de contar como foi a minha experiência na W73, que pelo título vocês já viram que eu passei, né, gente? Não passei, fui reprovada 2 vezes na W73 e eu vou compartilhar essa experiência aqui com vocês, caso vocês estejam aí prestes a prestar também o exame da W73. Bom, se você não viu os vídeos anteriores, se você tem interesse de fazer essa certificação da W7, volta. Eu até estive assistindo os vídeos de novo, muito engraçado, porque eu estava começando no mundo dos vinhos, eu estava morando no Chile ainda, faz 3 anos que eu voltei a morar no Brasil, então era muito engraçado ver e eu quase apaguei lá. Falei, não, esses vídeos já tem coisa que está desatualizado. Eu falei, quer saber? Tem muita visualização, tem os comentários bacanas de pessoas que falaram, ideia, ajudou demais, né? Eu vou prestar essa prova e as suas dicas foram valiosas, ou daí eu já fiz, realmente as suas dicas foram legais, então eu achei uma dó apagar os vídeos, apesar de eu achar que tá bem engraçado, né? Eu tava jovenzinha ali, que era uma beleza. Bom, gente, eu trouxe aqui algumas coisas só para vocês compararem, entenderem o nível de complexidade da W73, né? Aqui tá a apostila da W71, então eu não lembro direito, mas eu acho que a gente tava na pandemia ainda, né? 2019, 2020, quando eu fiz a W71, a W72, essa aqui é a tabela técnica, né, que eles cobram da gente do nível 2, e essa daqui já é a tabela que cobra de degustação do nível 3. Então, é praticamente 3 vezes mais, né, você vê de complexidade aqui, 2 vezes mais de complexidade na prova do nível 3. A gente tem aqui a apostila, que já está desatualizada, porque a W7 ela sempre atualiza todos os anos, né, então já vem 2 apostilas. Então, aqui dá para ver bem a diferença do nível 1, né, para o nível 3. Então, aqui é assim e assim, né? Como foi a minha experiência, então, na W73? Eu reprovei, confesso que eu estudei muito, eu gosto, né? Eu entusiasmei muito com o AW72, que foi uma prova muito bacana, eu aprendi demais, foi o curso que eu mais gostei dos 3 níveis, foi o nível 2, e me empolguei para fazer o 3, me inscrevi, e foi assim, vou falar o lado bom e o lado ruim. O lado bom, o network que a gente fez ali, eu conheci muita gente bacana, dono de vinícola, dono de restaurante, outros sommeliers, e eu tenho isso já, olha quantos anos, 6 anos, e eu trouxe essas amizades, então nós viramos companheiros de trabalho e a gente compartilha muita coisa, experiência, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, né? Eu aporto de um lado, eles aportam do outro, a gente faz parceria. Então, você se inscrever no curso de vinhos, independente de ser, acho que qualquer curso, né, gente? Não só curso de vinho, mas você fazer curso, tá estudando, esses contatos que você faz nos cursos são extraordinários, né? Na sua área profissional, também como amizade, né? A gente fala que de depois fazer parceria, desenvolver projetos juntos, mas fica amizade também. Eu tenho amigos ali de coração da W73, porque como é que era que funcionava lá no Chile quando eu fiz? A gente tinha aula de segunda a sexta, né? O dia inteiro, e depois no sábado de manhã foi a prova. Então a gente conviveu a semana inteira, ia almoçar junto, só conversava de vinho, aquele medo, aquela expectativa, eu tô com dificuldade nisso, papapá. Então a gente cria laço. Isso foi uma coisa muito legal. E também a amizade que você fica com os professores, né, da The Wine School Chile, que foi onde eu fiz, que são, as meninas lá são extraordinárias. E, claro, conhecimento que você adquire e também a quantidade de vinho que você degusta. Eu não lembro direito quantos foram, mas foram pelo menos uns 80. Imagina, vinhos que talvez, né, eu não tenha a oportunidade de novo de degustar. Então são vinhos caríssimos, champanhes, sauternes, Tokai, aqueles bordeaux caros, super toscanos, aquela coisa de você provar, apesar de você ter que cuspir, né? Alguns eu não cuspia, não, viu, gente? Que judiação, Tokai, com aqueles monte de plutônio, aquelas coisadas todas, como é que você cospe, né? Então eu curtia também. E então a quantidade de vinho que a gente provou foi muito bacana.
Esse é o lado positivo. O lado negativo dessa metodologia, eu sei que cada escola que dá esse curso, né, eles têm uma metodologia diferente. No caso de lá, hoje eu acredito até que eles já tenham mudado isso, porque realmente você aprender, você estudou, né, depois você faz a aula na segunda, não dá tempo de você estudar, você já tem aula na terça, aquele monte de conteúdo, e depois você tem que vomitar isso na prova no sábado. Então é muito. Se você pega, por exemplo, ter 2 aulas por semana, uma aula por semana, dá tempo de você estudar, absorver aquele conteúdo melhor, associar com os vinhos que eles estão servindo, memorizar para depois fazer aula. Só que como a gente estava em Santiago do Chile, muita gente vinha do interior, não tinha como vir 2 vezes na semana, porque tinha que voltar. Então, foram para o hotel durante a semana inteira, né, estudaram e fizeram a prova no sábado. Eu acredito que hoje já mudou um pouco, porque realmente foi muito puxado. Inclusive, gente, olha que interessante, eles não avisaram a gente isso, né? Mas na quinta, sexta-feira, eu acordava com a gengiva já sangrando, já com a boca cozida mesmo, de tanto vinho que a gente degusta. Porque o vinho, ele tem acidez, né? Tem acidez, tem o tanino. Então, a gengiva, a língua fica toda machucada. Dessa quantidade, todos os dias se degustando aí, pelo menos, vamos pensar, 15, 18 vinhos por dia. Eu não lembro direito quantos foram, só sei que foram muitos, né? Então, e depois no último dia eu falei, gente, que minha boca tá tão estranha, você perde a sensibilidade da língua. E aí a professora falou, não, isso é normal, em cursos que você degusta muito. Eu falei, eu devia ter avisado antes que a gente procurava alguma coisa, alguma pasta de dente mais, né, para dentes sensíveis, ou alguma coisa para ajudar também para a boca não ficar tão machucada, né? E ninguém fala isso. É só eu que estou contando aqui para vocês. Então, se vocês vão participar de algum curso, fique atento à sua boca, fique atento à sua gengiva, já tem aí uma profilaxia para tentar reduzir, amenizar ao máximo esse desgaste que a acidez, principalmente a acidez do vinho, dá na nossa boca, né? E aí, a gente fez essas aulas e foi a prova no sábado de manhã. Então, no sábado de manhã, a gente foi, primeiro era a prova prática, né, onde você tem que fazer a degustação às cegas de um vinho, imagina, 8 horas da manhã, né, aí elas já deram ali algumas dicas até para a gente escovar o dente, mas comer um pão depois, para não ficar a pasta de dente, para atrapalhar ali na hora da análise sensorial. Eu achei tranquilo a análise, elas pegaram vinho, isso eu acredito que tudo quem escolhe é a Inglaterra mesmo, né? Tudo isso vem de lá, elas só executam aqui. E foi tranquilo. E depois, né, teve um coffee break e a gente já foi para a prova teórica. Então foram as questões fechadas e depois vieram as questões abertas. E aí vem o lado ruim da coisa, né? E eu fui descobrir isso, gente, só recentemente. Depois eu vou contar por quê. Eu fiquei muito nervosa, sim, na primeira prova, porque é pouco tempo. Para fazer as de opção múltiplas lá, né? Você vai, às vezes você chuta, né? Você vai dando um jeitinho ali. Mas as questões abertas, gente, olha, eu vou falar, viu? É complicado. Por mais que a gente estude muita matéria. E o que aconteceu? A gente teve aí, infelizmente, algumas coisas da W7, 2 dias antes da prova, que chegaram as erratas. Então, tinha muita informação que estava na bendita da apostila e que não estava certa. Então, você já tinha estudado, você já tinha decorado aquilo e não, é isso aqui, eles escreveram errado, então você tem que trocar. E foram várias erratas. Então, acho que isso me desequilibrou também. E eu não passei. Eu não lembro já quais questões caíram. Eu lembro de uma que foi a segunda prova que eu fiz, e aí eu sei porque eu não fui aprovada, né? E que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu não fui aprovada, e aí você tem a opção. Eu fui aprovada na prova prática, não fui aprovada na prova, na questão aberta, né? E aí, o que acontece? Se você não foi aprovada na prova teórica, mesmo que você tenha passado na prova de opção lá, você tem que fazer tudo de novo, né? E aí você paga em torno, eu não lembro quanto que eu paguei, não sei quanto que tá hoje, gente. Isso é conteúdo de 6, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Eu acredito que eu tenha pago uns R$ 800, R$ 1.000 para repetir essa prova. Vamos colocar uns 800, né? Para repetir a prova. E aí você volta a estudar de novo, né? E elas marcam a data. Então, vamos supor, daqui 3 meses. E é até bom você não esperar tanto para marcar de novo,
porque o conhecimento ainda tá fresquinho, né? Estudei tudo de novo, né? E fui super confiante de fazer a prova, né? Fiquei nervosa de novo, falei, cara, que saco, né? Eu tava, assim, eu tinha estudado tanto, eu tava tão confiante. E aí, eu lembro de uma questão que eu falei agora há pouco, que ela tá aqui, a danadinha, que caiu. E se você, o que acontece? As questões abertas da W7 é um assunto que eles desenvolvem 4 ou 5 perguntas. Então, se você não sabe esse um assunto, você anula a questão inteira. E, gente, é uma prova elaborada no Reino Unido, na Inglaterra para cá. Não tem como você encher linguiça. Isso era uma das coisas que as meninas mais falavam lá, gente. Vocês vão direto ao ponto. São britânicos, né? Pediu A, escreve A. Pediu B, escreve B. Não fica enrolando, enchendo linguiça, porque eles vão circular lá o que interessa, né? E o resto é tudo perda de tempo. Então, vocês ficam, faz o que tem que fazer objetivamente e tá tudo certo. E aí, gente, caiu. Olha aqui. Vocês não vão acreditar. Você tem a apostila inteira, né? A apostila inteira que a gente estuda. Sabe aquela última página que quase ninguém lê, porque você acha que não vai cair? Aqui, ó, agradecimentos. Essa paginazinha aqui, ó, essa paginazinha aqui caiu inteira na prova aberta. Do que fala? Fala de moscatel fortificado. Então, a gente tem aqui, ele já tinha tido aqui um capítulozinho sobre vinho do Porto, né, que se fosse para falar de fortificado, o mais legal teria sido falar do vinho do Porto, né? Então aqui, ó, como é feito o vinho do Porto, quais as uvas que utilizam, Jerez também, olha lá, ó. Então qual é o processo do Jerez? São os dois mais conhecidos no mundo, né? Então a gente falou, não, beleza, a gente estuda esse e aquele estrofezinha lá no fundo, né? A gente não estudou. Eu passei uma lidinha só e não estudei ele. E caiu a questão inteira. Então, o que ele fala aqui, gente? Eu nem lembro disso, ó. Caiu sobre esse Muscat de Balmes de Venise, proveniente do sul do Ródano. Então, eles perguntaram se era doce, se era muito doce, qual que era a cor, que mais que perguntou aqui? O jeito de fabricar. Então, aqui, ó, essas técnicas acrescentam a característica essa de fruta seca, que mascaram, naná. Então, assim, perguntar aqui o que é pacificação. Ai. Aí aqui a diferença de moscatel evoluído e envelhecido. Aí tem um moscatel aqui também que eles falaram da Austrália, Rutherglen, da Austrália. Tudo isso caiu. Então, gente, eu anulei essa questão inteirinha, porque eu não sabia nada disso daqui. E aí, claro, junta com outro errinho ou outro mais das outras questões, e eu não passei novamente. Então, eu reprovei 2 vezes na W7, eu falei, quer saber? Eu não vou continuar investindo nisso, não. A experiência valeu, porque eu aprendi muito, degustei muito, conheci gente nova, mas a verdade é que é uma prova onde você, nesse método, não tô falando que todas as escolas são assim, mas dessa metodologia que foi na época para mim, era decorar e depois escrever na prova. Decorar e escrever na prova, e você tinha que fazer exatamente igual estava na apostila. Inclusive, elas falavam pra gente, ó, não fica pegando, naquela época não tinha nem chat GPT para ajudar a fazer um resumão para nós, não tinha, né? Era ali, ó, né? Na cara e na cara. Então, não fica buscando informação no Google, porque eles querem o que está na apostila. Então, a gente tem que decorar, né? Mapas, eram muito mapas. Decorar isso daqui lá, tanto que eu vou lá, você tem que colocar, destaca o mais importante. Tudo era mais importante, né? E afinal é muita matéria e pouco tempo. E aí, recentemente, o que eu prestei atenção também, que foi um ponto que foi contra a minha pessoa. Eu estava, olha que interessante, a gente estava aqui em casa jogando stop, né? Meu marido é chileno, meus 2 filhos são chilenos e a gente estava jogando stop em português. E assim, eles falam português perfeitamente, né? Desde a minha barriga, eles foram educados em português, né? Alfabetizados em português e espanhol também, mas eles têm uma facilidade normal, você não sente nem sotaque de estrangeiro neles. Eles falam português mineiro daqui, porta, né? Impecável. Só que eu percebi que na hora que eles tinham que pensar rápido, eles travavam muito. E aí, eu falei, vamos mudar então, vamos fazer em espanhol, que fica mais fácil para vocês. E aí, quem que travou? Aí fui eu não lembrava nada. Nessa pressa de você ter que responder, você pensa em português, você tem que escrever em espanhol, pensar a resposta em espanhol, eu acredito que foi uma coisa que jogou contra também aí o meu reloginho lá na hora da prova. Então, gente, eu acho que eu consegui aqui passar para vocês, né, mais ou menos como foi a prova. Eu peço desculpas porque eu realmente não lembro muito, mas se eu for falar se ideia compensa ou não compensa fazer, se eu falasse eu vou fazer de novo, eu faria. Eu faria pela experiência, né, que eu ganhei. Eu faria pelas amizades que eu fiz, pelos vinhos que eu bebi. Pelos vinhos que eu bebi principalmente.
mas eu já desisti, eu não quero ter que investir de novo, até mesmo porque se eu for fazer hoje, eu falei, não, cara, eu vou querer esse diploma e pronto, né? Eu vou ter que pagar tudo de novo, um curso que eu acredito que hoje em dia deve estar aí pelo menos uns 10 mil reais. Se eu tiver que investir nisso, eu prefiro investir num curso profissional de sommelier presencial, né? Que mais tempo, que é uma coisa que eu sei que eu vou aproveitar mais. Então, inclusive eu já fiz isso, tá, gente? Eu vou contar no próximo vídeo o que eu ando aprontando aqui no Brasil, quais outros cursos que eu fiz e vou fazer uma comparação de tudo isso daqui da W7 com o que eu tô trabalhando hoje aqui no Brasil. Então, espero que tenha ajudado vocês aí um pouco a entender. Estudem, vê bem a metodologia que essa escola vai fazer, se é isso, esse monte de aula e depois já faz a prova, ou se tem um intervalo para você absorver melhor, né? É uma experiência muito interessante, mas que eu sinceramente não vou investir mais nem tempo nem dinheiro nisso. Essa é a minha experiência, tá? Isso não é para desanimar você que tá tentando aí. Eu acho que é muito válido fazer sim, ganha muita experiência, muito conteúdo, muito vinho diferente, mas a minha experiência pessoal, eu desisti depois de 2 reprovações aí no dia do exame, tá? Então eu acredito que seja isso, que eu já tenho entregue aí como foi a minha experiência lá. Me sigam, gente, lá no Instagram, prof.dovinho. Tem muita coisa legal lá. Eu tô reativando esse canal aqui e também vem muita coisa legal. Eu tô dando um feedback como foi, né? Porque eu tava devendo para vocês, mas já vai chegar muitas outras coisas legais e vocês vão descobrir o que eu tô aprontando aqui no sul de Minas Gerais. Gente, beijo, boa prova para vocês, né? Vão com garra aí, independente se vai fazer 1 ou 2 ou 3, vai, estuda, vão confiante que vai dar certo.